primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Nós daremos continuidade à sequência de pregações nesta carta, da qual eu intitulei Crescendo em Maturidade na Igreja de Cristo. Nós leremos dos versos 10 a 17. 1 Coríntios, capítulo 1, dos versos 10 a 17. O apóstolo Paulo começará, de fato, a entrar no corpo da carta. Até agora, Paulo tratou apenas da saudação e da ação de graças. Mas Paulo vai começar, de fato, a começar a resolver os problemas que veio até ele. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Oremos. Senhor Deus e bendito Pai, neste momento, Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ilumine, Senhor Deus, por meio, Senhor Deus, do seu Santo Espírito. Que o Senhor possa, Senhor Deus, transformar os nossos corações, Senhor Deus, para, Senhor Deus, servirmos a Ti conforme a Tua palavra. Neste momento, Senhor Deus, nos abençoe, Senhor Deus, com clareza, Senhor Deus, nesta exposição. Também, Senhor Deus, abençoe a cada coração, a cada, Senhor Deus, pessoa que ouvirá esta palavra, para que o Seu nome, Senhor Deus, seja glorificado, a Sua palavra seja aplicada, e as pessoas, Senhor Deus, possam assim seguir, Senhor Deus, a Tua vontade. Senhor Deus, seja glorificado, Senhor Deus, e receba, Senhor Deus, diante de nós, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, toda a nossa adoração e todo, Senhor Deus, a nossa gratidão, todo, Senhor Deus, o nosso empenho e dedicação, Senhor Deus, ao ouvir, Senhor Deus, a Tua palavra. Neste momento, Senhor Deus, nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. No outono de 1529, os reformadores Martinho Lutero, Felipe Melanchthon, Ulrico Zwinglio, Martin Bucer, eles se reuniram no castelo de Felipe de Hesse, em Masburgo. Eles queriam entrar em um acordo sobre as questões teológicas que a reforma protestante estava ensinando, né? O conde Felipe de Hesse fez um grande esforço para reunir os principais reformadores daquela época, porque ele tinha dois medos, né? O primeiro era que as divisões entre os reformadores pudesse enfraquecer o avanço da reforma. E segundo, que essas divisões elas poderiam causar ou poderiam servir de ensejo para o catolicismo romano explorar esta fragilidade política e assim minar a reforma protestante. Então ele fez um grande esforço para reunir estes reformadores.
Esta reunião ela ficou conhecida como o Colóquio de Masburgo. Os reformadores eles concordaram em 14 pontos principais da teologia reformada, mas eles discordaram da questão sobre a Santa Ceia do Senhor. Não existia uma discordância sobre o principal ponto da Santa Ceia, do que é a Santa Ceia, do qual é a finalidade da Santa Ceia. Na verdade, eles discordaram de um ponto bem específico da questão da Santa Ceia. Por exemplo, Lutero, ele achava que a presença de Cristo ela estava consubstancialmente nos elementos da Santa Ceia, ou seja, no pão e no vinho. Já Zwinglio, ele achava que Cristo apenas se fazia presente de forma espiritual e que a Santa Ceia era um símbolo que trazia a edificação para o povo de Deus, né? E essa discordância, meus irmãos, ela causou grande divisão entre os reformadores. No fim do colóquio de Masburgo, Zwinglio ofereceu a mão fraterna para Martinho Lutero, mas Martinho Lutero se recusou. Martinho Lutero, naquele momento, desconsiderou a Zwinglio como se fosse um crente verdadeiro. E ele disse que Zwinglio era um descrente blasfemo, só porque ele discordou desse pequeno detalhe da Santa Ceia. Por causa disso, a reforma protestante teve dificuldade de avançar. E os católicos romanos, eles exploraram esta fragilidade política. E então eles invadiram Zurique, a cidade do reformador Zwinglio, e então mataram muitos protestantes, inclusive o reformador Zwinglio. Essa fragilidade política ela se dava pelo fato de que Lutero ele tinha a proteção de alguns príncipes. Só que quando Lutero não reconheceu Zwinglio como um irmão, então esses príncipes também não protegeram Zwinglio. E aí houve essa fragilidade política. Os católicos então exploraram esta situação. Esta história, meus irmãos, ela mostra o quanto as brigas, o quanto as divisões na igreja pode causar um enfraquecimento e uma fragilidade no povo de Deus. As brigas e as divisões na igreja impedem que ela cresça em maturidade espiritual. É sobre isso que Paulo vai falar nesta carta. Nos versos de 10 a 12, Paulo motiva os coríntios a serem unidos. E nos versos de 13 a 17, Paulo relembra os coríntios sobre a doutrina de Cristo, com o objetivo de mostrar que as brigas e as divisões não devem fazer parte da igreja de Cristo. Portanto, o tema do sermão esta noite é: dedique-se a evitar divisões na igreja. E como você vai fazer isso? Primeiro, buscando uma relação de unidade ou de harmonia entre os irmãos. No verso 10, Paulo começa dizendo: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ele não está ordenando de uma maneira enfática ou de uma maneira ríspida. Paulo ele usa este rogar aqui de uma maneira calma, de uma maneira cordial. Ele roga, ele suplica para que os irmãos ouçam e façam algumas coisas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E o que é que ele quer que os irmãos façam? Que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ou seja, Paulo ele pede 3 coisas aqui. Primeiro, que os irmãos digam a mesma coisa. Segundo, que estejam unidos na mesma mente. E em terceiro, que estejam unidos no mesmo parecer. Ou, melhor, na mesma opinião. Essa é a ideia de que a opinião e o julgamento e a forma como os coríntios enxergam uns aos outros e até mesmo as questões da sociedade, eles deveriam estar bem alinhados com isso. Significa que que eles deveriam concordar, no mínimo, sobre a natureza fundamental do Evangelho.
Paulo não está proibindo, meus irmãos, de que a diversidade dentro da igreja, a diversidade de opiniões dentro da igreja, não é isso que Paulo está proibindo, porque senão ele iria se contradizer, porque no capítulo 12, Paulo vai falar sobre a diversidade dos dons. E lá no capítulo 2 de Gálatas, Paulo demonstra que aquele concílio que aconteceu lá em Jerusalém mostrou claramente que alguns apóstolos foram para os gentios, tendo uma missão específica, uma forma de tratar os gentios, e outros ficaram em Jerusalém, tendo um ministério específico para os judeus. A questão que Paulo está tentando tratar aqui, meus irmãos, é que as opiniões divergentes, elas vinham sobre os vários líderes que a igreja de Corinto teve. Esses líderes, né, ou como os coríntios tratavam essa relação com os líderes, causavam ciúmes, causavam brigas entre os irmãos. Paulo diz que eles deveriam estarem inteiramente unidos. Esta palavra, ela significa que os coríntios deveriam estar restaurados ou estar entrelaçados. Essa palavra no grego ela é interessante, que ela é usada no ambiente da pescaria. Por exemplo, lá em Marcos capítulo 1, no verso 19, Tiago e João estavam no barco do seu pai, e Jesus os encontrou ali. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam consertando as redes. Essa palavra consertar é a mesma palavra que Paulo usa aqui. Ou seja, Tiago e João estavam restaurando as redes, a maneira ou como elas eram e para que elas serviam. Ou seja, restaurando todos aqueles buracos e aqueles rasgos que acontecia durante a pesca. Esta é a ideia. Paulo está dizendo, vocês devem voltar a ser entrelaçados. Ele continua no verso 11 dizendo, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Olha só, Paulo ele precisou ser informado. A questão aqui é interessante porque havia divisões na igreja. Só que as pessoas não decidiram colocar Paulo como o árbitro dessas divisões. Pelo contrário, outras pessoas de fora precisaram de observar que a igreja estava dividida e então levaram essa informação para Paulo. Isso é importante dizer porque quando essa informação chega para Paulo, Paulo logo descobre que o seu nome está sendo questionado. A sua autoridade, o seu apostolado está sendo questionado. Como o verso 12 vai sugerir isso. Né? Ou seja, alguém precisou de falar que existia divisão, porque os próprios coríntios não queriam ouvir a opinião de Paulo em relação a essas divisões. Paulo foi descartado nessa situação, porque a própria autoridade de Paulo estava sendo também questionada. E quem foi que levou essa informação? Os da casa de Cloe. Nós não temos, irmãos, tantas informações sobre Cloe. Esse nome no grego ele é feminino, então provavelmente é uma mulher. Cloe era uma mulher, mas nós não sabemos nem se ela estava viva ou se ela estava morta, se ela era crente ou não era. O ponto é que quem levou foi os da casa de Cloe. Eu acho que a melhor teoria que se adapta a este texto, uma teoria de um exegeta, é que a Cloe era uma asiática rica que provavelmente morava em Éfeso. E então ela enviava os seus representantes para Corinto, algumas vezes, para ter ali as relações comerciais. Esses representantes eram crentes da igreja de Éfeso, da qual Paulo era o pastor naquela época. Então, esses representantes foram para Corinto, ficaram um tempo lá trabalhando, e nesse meio tempo eles foram procurar a congregação cristã que estava em Corinto, né? A igreja que estava em Corinto. E aí eles descobriram essas divisões. Então, eles retornam a Éfeso com este parecer. Né? Olha, a igreja de Corinto, nós fomos lá
E a coisa está bem estranha, Paulo. Uns aí falam que é da sua... É do seu partido, outros falam que é do partido de Apolo, e a coisa está muito estranha. E aí Paulo ficou sabendo nessa situação. E aí no verso 12 ele vai dizer: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, né? Eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Meus irmãos, no contexto cultural da cidade de Corinto, os alunos eram incentivados a mostrar lealdade a seus mestres. E como é que eles faziam isso? Eles promoviam e defendiam publicamente os seus mestres, até mesmo quando eles estavam errados. Então, isso era uma coisa da cultura grega que estava presente em Corinto. Alguns crentes adotaram este jeitinho da cultura para a questão da igreja. Então, como o plantador da igreja foi Paulo, alguns defendiam o apostolado, a liderança de Paulo. Mas depois de um tempo, Paulo foi para outro lugar, foi para Éfeso, e aí quem dirigiu e quem foi o mestre daquela igreja foi Apolo, por algum tempo. E então, esta outra geração, que foi ali instruída por Apolo, começaram a defender o Apolo, a liderança de Apolo, e então começaram ali a colocar a liderança de Apolo e a liderança de Paulo em choque, né? Isto era comum ali na cidade de Corinto. O apóstolo, então, ele não está nada satisfeito com isso. Ele não mostra nenhuma satisfação com o modo com que a igreja está usando o nome dele, né? Eu sou de Paulo. Ele não gosta disso e ele vai demonstrar isso nos próximos versos. Ele não está satisfeito com isso, e só por existir esse partido de Paulo na igreja de Corinto, isso demonstra a divisão. Isso demonstra que até mesmo o seu apostolado e a sua autoridade estava sendo questionada. Os outros 3 nomes que é citado pelo apóstolo é Apolo, Cefas e Cristo. Apolo, meus irmãos, parecia ser uma figura muito importante ali em Corinto, porque Paulo ele repete o nome Apolo várias vezes nesta mesma carta. No capítulo 3, lá no verso de 4 a 9, no verso 22 do capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 16. Então, Paulo, parece que existe uma predominância sobre a liderança de Apolo e a liderança contra a liderança de Paulo. Existia este choque. Quem era Apolo, né? Apolo, meus irmãos, era um judeu de Alexandria que se converteu provavelmente em Éfeso. E ele foi instruído por Áquila e Priscila, lá em Atos, capítulo 18, nos versos 24 a 28. É provável que ele tenha ficado um bom tempo ali em Corinto, como está escrito no primeiro verso de Atos, capítulo 19. Irmãos, é bem provável que Apolo fosse uma pessoa muito eloquente. Alexandria, naquele período histórico, era a cidade dos intelectuais. Era a cidade de pessoas, de grandes mestres, de sábios, pessoas versáteis na arte da retórica e também na filosofia. Existiam muitos sábios. Então, Apolo provavelmente era uma pessoa muito boa na arte que a gente chama no seminário de homilética, né? A arte de persuadir, na conversa. Ele era uma pessoa que na pregação era provavelmente superior a Paulo. Na segunda carta de Coríntios, a própria igreja coloca isso em xeque em Paulo. Diz que as cartas de Paulo eram severas, enquanto que a presença dele e a palavra dele era desprezível. Não é que a presença era totalmente desprezada, né, no sentido literal, mas é que Paulo não era tão eloquente como a cultura grega ali em Corinto às vezes exigia, né? Então, provavelmente, Apolo ele já atingia esses requisitos, né? Outro nome é Cefas, né? Cefas é o nome aramaico de Pedro, o apóstolo Pedro. Então, está falando de Pedro.
É provável, meus irmãos, que Pedro ele não tinha uma tamanha influência naquela igreja, porque o nome só aparece aqui mesmo. Mas é provável que algumas pessoas gostavam, né, de Pedro e consideravam ele como um grande líder, e por isso dedicavam ali a sua lealdade a Pedro. Olha só, né? Coitado de Pedro, lá em Jerusalém nem sabia que o seu nome estava sendo usado nas divisões, né? E o outro era aqueles que eram do partido de Cristo. Irmãos, esse partido era provavelmente o partido mais complicado de Corinto, porque era o partido que se intitulavam espirituais. Eles eram do partido de Cristo, ou seja, nós estamos num nível muito superior. Vocês seguem aí Paulo, vocês seguem Apolo, vocês seguem Pedro, mas nós seguimos Cristo, né? Então, eles estavam mais próximos do Senhor. Esta era a ideia. Olha, irmãos, divisão e contenda não refletem a vontade de Jesus Cristo. As divisões e as contendas na igreja não podem e jamais poderão refletir a vontade de Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus Cristo, em João 17, verso 22 a 23, diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Ou seja, se você, meu irmão, é uma pessoa que costuma, às vezes, em seus relacionamentos, aqui na igreja, ou lá fora, na igreja, causar inimizade, causar brigas, causar discussões acaloradas, saiba que isso não reflete a vontade de Jesus Cristo. Os coríntios brigavam entre si para defender os seus líderes. E adivinha só, hoje em dia isso acontece. Às vezes existem discussões acaloradas de pessoas que defendem o pastor preferido, o teólogo preferido, o autor preferido. Às vezes está não só numa pessoa em si, mas às vezes em uma teologia, às vezes em um pensamento, às vezes em uma questão teológica, e as pessoas estão ali alimentando discussões e brigas. E às vezes, muitas vezes isso acontece pela internet. A internet às vezes não é terra de ninguém, e ali está as pessoas derramando toda a sua indignação, todo o seu ódio na internet. Cristo, meus irmãos, quer que a sua igreja seja aperfeiçoada na unidade. Ele quer que a sua igreja seja aperfeiçoada na unidade. Por isso, você precisa de ser um agente da união. Você precisa ser um agente da harmonia entre os irmãos. Causar divisões, causar intrigas, isso deve ser algo que você precisa de evitar. É isso que Paulo está dizendo aqui. A palavra de Deus, meus irmãos, condena as pessoas a promoverem divisões, promoverem discussões. Diz assim em Provérbios 20, verso 3, honroso é para o homem desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Provérbios 17, 14 diz: como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rincha. Em Filipenses 2:3, Paulo diz: nada façais por partidarismo. Essa palavra partidarismo pode ser traduzida também como contenda ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E em Tiago, capítulo 3, verso 14 a 16, essa passagem é muito interessante. Preste atenção. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão de toda espécie de coisas ruins. É interessante como Tiago ele vai relacionar o sentimento faccioso com a amargura, com a inveja. É como se a pessoa que está
toda vez buscando uma briga, buscando uma discussão, ela está ressentida. E ela precisa de despejar o seu ressentimento, como uma forma de punir a outra pessoa, como uma forma de vingança. Então ela despeja ali toda a sua indignação, causando brigas, causando discussões. É verdade, meus irmãos, que Paulo está direcionando o seu discurso para a igreja em si. Ou seja, é este ambiente que Paulo está falando, para não ter divisão. Paulo está falando na igreja, entre vocês. Isso é inadmissível. É inadmissível. Se há discussão entre vocês, isso deve parar. No entanto, meus irmãos, isso não fica apenas neste ambiente. Porque imagine se Paulo falasse bem assim: olha, aqui vocês devem viver em harmonia, aqui vocês devem viver em paz e união com o outro. Mas quando vocês chegarem na casa de vocês, aí vocês podem brigar, aí vocês podem se dividir, aí vocês podem fazer o que vocês quiserem. Veja que isso não faz nenhum sentido. Por quê? Porque a igreja você é uma pequena pedrinha deste grande edifício que é a igreja. Aonde você estiver, você carrega esta união, você carrega esta harmonia, você carrega este amor, este vínculo de paz. Por isso Paulo pode dizer lá em Romanos 12, verso 17 e 18, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Portanto, se o teu lar tem sido caracterizado por brigas, por discussões, por rixas, por inimizades, por divisões, busque a restauração no vínculo da paz. Busque aquilo que Paulo vai dizer, sejam inteiramente unidos, ou seja, busquem restaurar esta rede, busque restaurar, entrelaçar novamente, restaurem os vínculos. Isto é o que Paulo está motivando. Assim como está em Éfeso, capítulo 4, verso 1 a 3. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Até aqui, o texto nos ensinou que para se dedicar a evitar divisões, devemos buscar a unidade em harmonia entre os irmãos. Mas o texto ele ainda nos ensinará uma segunda lição, que é aplicar a doutrina de Cristo na relação entre os irmãos. Observe o verso 13. Paulo diz: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizado em nome de Paulo? Paulo começa então a responder os coríntios, com 3 perguntas retóricas. É interessante uma pergunta retórica, porque a pergunta retórica ela depende do conhecimento que você tem dessa pergunta. Por exemplo, se eu falasse bem assim, porventura 2 mais 2 é 6, porventura uma vaca voa, é claro que você vai dizer o quê? Que não. Por quê? Porque eu estou ativando o seu conhecimento de mundo. Estou ativando aquilo que você conhece como verdade. Então, Paulo quer produzir isso com essa pergunta retórica. Ele quer dizer, o que foi que eu ensinei vocês? O que vocês sabem sobre Jesus Cristo? O que vocês sabem sobre a cruz? O que vocês sabem sobre o batismo? É isso que ele vai dizer. Cristo está dividido? Aí eles vão dizer, é óbvio que não. Aí ele vai dizer, foi Paulo crucificado em favor de vós? Eles têm que responder, não foi. Vocês são batizados em nome de Paulo, é isso? Eles vão ter que dizer, não são. Quando Paulo está dizendo, acaso Cristo está dividido, Paulo está dizendo, olha, vocês, com essas divisões, vocês estão dando o testemunho de que o corpo de Cristo está dividido. E Cristo não está dividido. Cristo está perfeitamente unificado. Quando ele diz bem assim, foi Paulo crucificado a favor de vós, Paulo está combatendo este favoritismo idólatra dos coríntios. Paulo está dizendo, não foi.
Vocês precisam de olhar para a cruz de Cristo. E não foi Paulo que foi crucificado por vocês. Foi Jesus Cristo. Quando ele diz, fostes batizados em nome de Paulo, aqui é interessante. Parece que os coríntios começaram a ter uma ideia equivocada sobre a doutrina do batismo. Eles começaram a acreditar que aqueles que batizavam, ou seja, o mestre ou o pastor que os batizavam, ele teria um certo vínculo na fé desta pessoa, pelo resto da vida. Ou seja, eu preciso de sempre me recordar e honrar aquele que me batizou, porque Deus quis assim, Deus quis que ele fosse o escolhido para me batizar, né? O escolhido para me iniciar, né, no corpo de Cristo e, enfim, ser purificado. Mas Paulo vai dizer, não é isso. Aquele que batiza não deve ser honrado. Você precisa de honrar aquele que é o agente que batiza mesmo. Uma vez que o batismo, meus irmãos, é um sacramento, ele revela uma graça invisível, de forma visível. O grande milagre acontece de forma invisível, e este milagre é feito pelo poder de Jesus Cristo. Ele que deve ser exaltado. Paulo, ele quer tanto combater esse pensamento complicado dos coríntios, que os versos 14 a 16, ele vai enfatizar isso. Observe o que ele vai dizer: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, ainda bem, já que vocês estão usando meu nome para arrumar aí confusão, divisão entre vocês, ainda bem que eu não batizei muitos de vocês. É isso que ele está querendo dizer, porque eu não concordo com o que vocês estão fazendo com o meu nome. Não concordo. Veja que Paulo, ele está de novo apontando, se é para você honrar alguém, honre a Jesus Cristo. Se é para você amar e mostrar toda a sua cordialidade, todo o seu amor, faça isso em nome do Senhor Jesus Cristo, para Cristo Jesus, e não para uma pessoa específica, e não para um servo de Deus. O servo de Deus, ele vai ficar, o verdadeiro servo de Deus, ele vai ficar satisfeito se você glorificar a Cristo, e não glorificar a Ele, glorificar a Cristo. Por isso, no verso 17, Paulo conclui dizendo, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Será que Paulo ele está dizendo que o batismo ele é irrelevante? A prática, ou seja, a tradição de batizar uma pessoa é irrelevante? É isso que Paulo está querendo dizer aqui? É uma das grandes questões que esse texto está falando. É provável que não, meus irmãos, porque lá em Romanos 6, no verso 3, Paulo ele mostra o seu apreço pelo batismo. O batismo é uma coisa extraordinária, ela revela um milagre grandioso. Mas então o que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo ele quer dizer que o batismo ele vem depois de ouvir o Evangelho. Ou seja, o Evangelho ele vem primeiro. O batismo ele é uma resposta do Evangelho. Ou seja, se existe uma coisa que você precisa de colocar como fundamental para a sua fé, não é a tradição do batismo, é o Evangelho. É o Evangelho que vai te motivar a fazer isso ou aquilo. É o Evangelho que vai te fazer te glorificar ao Senhor. É o Evangelho que vai fazer você mudar de vida. É o Evangelho que vai fazer você pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, ensinar e até mesmo morrer por Cristo. É o Evangelho. O Evangelho é fundamental. A prática do batismo, não. A prática do batismo ela vem como uma resposta do Evangelho. E o que ele está querendo dizer com não com sabedoria de palavras? Paulo está dizendo bem assim, olha, eu pregar o Evangelho, mas não com sabedoria de palavras. Irmãos, é bem provável que em Corinto, na igreja de Corinto, existia uma supervalorização da sabedoria e da eloquência.
Por quê? Porque aquela cultura, a cultura ali de Corinto era desse jeito, né? Existia ali uma supervalorização com isso. E então Paulo ele vai dizer, olha, esta sabedoria, eu não utilizei dessa sabedoria, porque a cruz de Cristo ela tem o seu próprio modo de pregar, o próprio modo de ensinar. A própria cruz de Cristo, ela delinea a forma como eu tenho que falar para vocês, a forma como eu tenho que ensinar vocês. A cruz de Cristo, ela é simples e ela é direta. Eu posso fazer muitos rodeios, mas eu não posso deixar de falar o que ela é, de fato. E às vezes, ela será loucura para aqueles que ouvem. É isso que Paulo vai tratar a partir do verso 18. Ele vai discutir isso até o verso 5 do capítulo 2, ele vai falar sobre a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. Mas o que Paulo está querendo dizer se eu uso a sabedoria e os métodos da retórica dos filósofos e não uso o próprio método que a cruz de Cristo me impulsiona a fazer, eu estou anulando a cruz de Cristo. Eu estou dizendo, a cruz de Cristo não tem poder, eu preciso de eu ajudar. Eu preciso de fazer a cruz ser poderosa através da minha retórica. E Paulo está dizendo, não. A cruz de Cristo ela é poderosa por si mesmo. Por si só, ela já é poderosa. E é isso que ele vai dizer, é isso que ele está argumentando. Irmãos, Jesus Cristo não está dividido. Ele e o Pai são um. É assim que está escrito em João, capítulo 17. A obra criadora e restauradora da criação de todos nós é feita pelas três pessoas da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles estavam presentes na criação dos céus e da terra. E na obra redentora, Deus envia, Jesus Cristo cumpre e o Espírito Santo aplica a salvação em nossos corações. Ou seja, a obra da redenção, a obra da restauração da nossa vida e das coisas também é feita pelas três pessoas da Trindade. A Trindade, ela revela a união. A Trindade revela a harmonia entre eles. A crucificação é também um ato de remeter à união. É por meio da cruz de Cristo que todos os homens é reconciliado com Deus. A cruz de Cristo reconcilia os bárbaros, reconcilia o judeu, reconcilia o gentio, reconcilia o brasileiro, reconcilia o alemão, reconcilia todos. A cruz de Cristo reconcilia o homem a Deus. A própria pregação da cruz de Cristo ela é unificadora, ela mostra a harmonia. E até mesmo o batismo de Cristo também mostra a união. Uma vez que todos nós estávamos afundados em pecados, todos nós estávamos precisando de uma purificação, de uma nova vida. E isso é feita por causa de Cristo, por causa da obra de Cristo. Ou seja, o batismo revela a nossa dependência de Deus, a nossa dependência de Cristo. No batismo, todos nós somos iguais, todos nós somos dependentes da purificação em Cristo Jesus. Paulo, então, fica aborrecido por saber que algumas pessoas em Corinto estavam gloriando tanto o nome dele que estava ali causando divisões. A única coisa que Paulo desejava era que o nome e o evangelho de Jesus Cristo fosse lembrado e fosse honrado diante da igreja. Por isso, meus irmãos, se você se ocupa em ficar se autopromovendo, ou às vezes promovendo outras pessoas, promovendo coisas secundárias à fé cristã, promovendo coisas, meus irmãos, que não fazem parte da realidade cristã, daquilo que Deus já deu a você, você não está honrando o evangelho. Você está seguindo o caminho dos coríntios. Você deve retornar ao conhecimento do evangelho. Você deve retornar ao conhecimento da pessoa de Cristo, da Trindade. Você deve retornar ao conhecimento da cruz de Cristo. Você deve retornar ao conhecimento, do real conhecimento e do objetivo do batismo. Pois o evangelho nos coloca aos pés de Jesus Cristo.
O Evangelho realmente diz o que você é e o que você precisa ter diante de Deus. O Evangelho diz o que você, como você terá felicidade. É o Evangelho que vai dizer isso. O Evangelho nos coloca em pé de igualdade uns com os outros, porque ninguém merece o Evangelho. Ninguém merece o Evangelho. O Evangelho é dado por graça. O Evangelho é dado por misericórdia. Por isso o Evangelho nos faz ser unidos, nos traz esta harmonia. Paulo quer que eu e você aplique essas doutrinas em nossos relacionamentos. Nos nossos relacionamentos, na forma como nós tratamos as pessoas em nossa família, as pessoas em seu trabalho, as pessoas em sua escola, em sua faculdade, aqui na igreja. A mensagem do Evangelho, ela é unificadora. A mensagem do Evangelho, ela traz harmonia, reconciliação. Se o crente não for uma pessoa que motiva a reconciliação, que motiva a harmonia, que motiva a paz, alguma coisa está acontecendo com este crente. Ele não está, ele deve retornar às doutrinas de Cristo. Concluindo, dedique-se a evitar divisões. E como você vai fazer isso? Primeiro, buscando a harmonia entre os irmãos. Segundo, aplicando a doutrina de Cristo na relação entre os irmãos. Lembre-se que cooperar com os irmãos para obter o mesmo pensamento e julgamentos baseados no Evangelho é algo que agrada a Deus. É algo que mostra o aperfeiçoamento na unidade. Por isso, você deve ser motivado esta noite a procurar isto, a procurar se aperfeiçoar na unidade. Isso implica que você precisa de evitar as contendas, evitar o favoritismo, evitar as discussões desnecessárias e buscar a unidade, buscar o vínculo da paz com seus irmãos. Relembre as doutrinas de Cristo para que isso te motive a fazer isso. Uma das coisas que mais nos constrange são as doutrinas da graça. Uma das coisas que mais nos constrange, meus irmãos, é o quanto nós somos pecadores e miseráveis diante de Deus, e mesmo assim o Senhor trabalha em nossas vidas. E mesmo assim o Senhor nos abençoa, e mesmo assim o Senhor nos dá o reino eterno. Isso nos humilha, isso nos constrange, isso nos dá a motivação real para seguirmos unidos na fé. Vamos orar. Senhor Deus e bendito Pai, neste momento, Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos. Agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor fez uma obra perfeita em nossa vida. O Senhor nos reconciliou, Senhor Deus, com Deus. O Senhor nos deu paz com Deus, porque o Senhor, Deus, estava justamente, Senhor Deus, de forma justa, irada conosco, Senhor Deus, e nós não merecemos. Não merecemos, Senhor Deus, a Tua graça, não merecemos a Tua salvação. Na verdade, o que merecíamos, Senhor Deus, era a condenação eterna. Mas o Senhor nos ofereceu a paz, mas o Senhor nos ofereceu a salvação. Senhor Deus, neste conhecimento, Senhor Deus, que o Senhor colocou em nossas vidas, pedimos neste momento que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a usá-lo, Senhor Deus, e a aplicá-lo, Senhor Deus, em nossas relações. Primeiramente, Senhor Deus, as relações entre os nossos irmãos, as relações com os nossos irmãos. Senhor Deus, nos ajude, Senhor Deus, a motivar a harmonia e a unidade, Senhor Deus, entre os irmãos. Nos ajude, Senhor Deus, a se desfazer dos nossos egos e daquilo das nossas preferências, Senhor Deus, a fim de causarmos ali divisões, de não causarmos divisões, Senhor Deus, entre os irmãos. Nos ajude, Senhor Deus, a aplicarmos, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Jesus, nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos, Senhor Deus, do trabalho. Nos ajude, Senhor Deus, a testemunhar que o Senhor não está dividido, que a própria Trindade não é dividida e que a própria doutrina da salvação nos mostra a harmonia, nos mostra a união, nos mostra a reconciliação. E perdoe-nos, Senhor Deus.
Perdoe-nos, Senhor Deus, as muitas vezes que nós não fizemos isso. Que nós, sabendo, Senhor Deus, das tuas bênçãos, sabendo, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoou de uma maneira grandiosa, mesmo assim, nós seguimos o caminho da divisão. Mesmo assim, Senhor Deus, nós seguimos o caminho das nossas preferências egoístas. Senhor Deus, perdoe-nos, Senhor Deus, as vezes que nós fomos o motivo o início, Senhor Deus, das discussões e das divisões. Perdoe-nos, Senhor Deus, porque nós pecamos diante de Ti e pedimos que o Senhor nos ajude a restaurar os vínculos, Senhor Deus, assim como está na Sua palavra, a sermos inteiramente unidos, a sermos, Senhor Deus, totalmente entrelaçados, Senhor Deus, uns com os outros. Porque assim como foi dito, Senhor Deus, nesta palavra, Senhor Deus, como as divisões enfraquecem o Teu povo. Por isso, Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor nos livre de sermos, Senhor Deus, uma pedra de tropeço para o enfraquecimento da igreja, Senhor Deus. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos a harmonia, Senhor Deus, entre os irmãos. Porque, Senhor Deus, pregando harmonia e sendo harmonia, Senhor Deus, entre os irmãos, a igreja crescerá em maturidade espiritual. Assim, Senhor Deus, nós te pedimos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.